Oi galera, boa tarde, tudo bem? Ou bom dia, boa noite, sei lá quando vocês vão assistir esse vídeo. E espero que todos estejam bem. E hoje nós vamos falar um pouquinho, iniciando esse novo momento da nossa aula, do nosso bimestre, sobre a questão do ser humano. Então, levando tudo em conta aquilo que nós já assistimos, estudamos nas aulas passadas, as indicações de vídeo aula e tudo mais, tá? É interessante a gente observar que quando a gente fala em ser humano, é, para a filosofia, o ser humano ele é uma coisa muito abrangente. Então a gente não pode definir o ser humano em uma única concepção ou em uma única palavra. Diferente de outras ciências, como por exemplo na biologia, ele é um organismo, ele é um corpo com células e etc., e que vai cumprir sua função. Na filosofia, a gente fala muito da questão do ser humano como identidade, ser humano como sentido. Então, eu brinco até de dizer assim, às vezes eu posso estar vivo, mas eu não estou vivendo. Por quê? Porque o sentido de vida que eu vou ter, o sentido de compreensão que eu vou ter sobre o que é a vida, ela passa a ser muito, ao mesmo tempo, subjetiva, abrangente e complexa. Porque a gente acaba entendendo e percebendo que existe todo um contexto para explicar isso, tá? Quando a gente fala em vida, em ser humano, nós estamos falando de uma pessoa que está dentro de um tempo, dentro de um lugar, e esse tempo, esse lugar, as influências do seu período vão fazer com que a gente tenha uma forma de entender o que é a vida e do que é a pessoa humana, do que é ter a dignidade humana. Então, a sociedade que nós estamos inseridos, ela vai determinar também a nossa forma e a nossa compreensão de mundo. Você pega, por exemplo, uma criança que está lá no Japão e uma criança brasileira. As duas crianças são seres humanos, são pessoas, mas a forma de entender são totalmente diferentes. A forma de compreender, a forma de analisar, a forma de perceber o mundo que ela está inserida e os valores que ela vai assumir são diferentes, porque a sociedade que ela está inserida faz com que essas concepções, esses padrões não sejam os mesmos. E aí a história também vai entrar dentro do nosso contexto, dentro dessa nossa formação de identidade do que vem a ser o ser humano. Por que eu estou dizendo isso? Uma pessoa da Idade Média não é a mesma concepção, ideia e valor de uma pessoa contemporânea. Hoje, a forma como nós estamos vivendo essa pandemia não vai ser da mesma maneira encarada a nossa volta. Então, quando a gente até fala, né, o novo normal, o que que seria esse novo normal? Como seria esse novo normal? E aí a gente consegue perceber que, por exemplo, a história, ela também vai modificando. Então, grandes acontecimentos históricos, eles podem interferir não só na forma de uma pessoa entender o que é a vida, ou como ela se vê diante da vida, mas o próprio grupo, a própria sociedade. Num exemplo macro, agora o que nós estamos vivendo na questão da pandemia. Um exemplo micro, quando a pessoa ela passa por uma mudança na história de vida dela. Então, de repente, falece alguém muito próximo e mexe com aquela pessoa, ou uma mudança de cidade, de emprego, uma mudança, enfim, algum fato que muda a forma dela entender, compreender e se relacionar com a vida e com as coisas. E a questão espacial, ela também vai ser interferida em cima disso. Quando eu falo aqui em questões espaciais, são os ambientes em que ela frequenta, o meio que ela está inserido. Então, se você, por exemplo, tivesse um outro curso numa outra escola, talvez você teria talvez não, você teria uma outra experiência de sala de aula com outros professores. Então, o ambiente espacial que você está inserido também vai determinar essa sua concepção de ser humano. Se você talvez nunca tivesse passado ou nunca pela nossa escola, você talvez teria uma outra compreensão de escola, uma outra compreensão de identidade, compreensão de papel das coisas. Porque o que eu estou falando, o que os professores falam, a forma como seus amigos recolhem isso, trabalham isso, conversam, dialogam, isso também vai interferir na maneira como a gente vai entender a concepção humana das nossas relações. O material, a questão financeira, a questão do meio que você está ali, o que você está consumindo.
Então você pega uma pessoa, por exemplo, vegetariana, vegana, ela tem uma forma de entender a vida humana diferente de um carnívoro que adora comer churrasco todo final de semana. Por quê? Porque os princípios que cada um está assumindo, ou vai assumindo durante o seu decorrer na vida, ela vai sendo determinada também pela sua questão material, seja não só na questão financeira, então o seu estilo de vida, ou o seu padrão de vida, ou a sua condição financeira em cima disso, como também a questão de material de consumo que nós vamos utilizando, tá? E aí o simbólico ele vai entrar também em cima dessa concepção e desses valores. O que eu entendo aqui como simbólico para vocês entenderem a minha fala? O simbólico aqui são aquilo que ajuda a mostrar a representatividade daquilo que eu acredito, daquilo que eu assumo como crença. Então você pega uma pessoa cristã, por exemplo, o crucifixo vai ter um sentido para aquela pessoa, vai ter um valor para aquela pessoa, totalmente diferente de uma outra pessoa que não acredita. Para ela vai ser só uma cruzinha lá, um sinal de massa, mas para uma pessoa cristã não, vai ter todo um significado. E se de repente eu pego aquele objeto que é uma cruz e coloco lá no canto e para mim não tem efeito nenhum, beleza. Mas para uma pessoa que acredita, aquilo vai ser uma falta de respeito, vai ser um desrespeito. Por quê? Porque a gente vai simbolizando a nossa vida, a nossa humanidade. E aí, se vocês observarem, ao longo da nossa existência, nós vamos criando alguns objetos, alguns macros, outros micros, para poder entender a nossa existência. Então, de repente, o cara que desenha muito bem, ele não consegue se expressar por palavras, mas ele vai conseguir se expressar de uma maneira lindamente e muito cheia de detalhes através do desenho, através de uma pintura, enfim. A pessoa que às vezes não consegue nem pintar nem escrever, ela vai se expressar pela dança. Então nós vamos buscando simbologias para dar sentido à nossa existência e para relacionar a nossa existência no mundo, a nossa existência nas coisas. Então, por exemplo, se você produz alguma coisa, você inevitavelmente vai querer mostrar para as pessoas, né? E você vai querer, por quê? Porque o mostrar às pessoas também é uma forma de se mostrar, também é uma forma de dizer alguma coisa. Eu até brinco que às vezes um grito ele está querendo dizer alguma coisa, ele não é só um grito, ele está às vezes um pedido de socorro, uma angústia, um estresse. Então existe toda uma simbologia atrás dos nossos gestos, atrás dos nossos objetos, dos nossos objetos simbólicos para entender isso, tá? E aí, diante desse ser humano que ele vai se modificando, como eu falei para vocês, através da sociedade, através da história, através do meio, do espaço que ele está inserido, do material, do simbólico, esse ser humano ele também começa a mudar o que é ter uma vida boa e o que é a qualidade de vida. Eu lembro que quando eu era adolescente, por exemplo, a minha geração, nós éramos muito fissurados em quê? Em ter carro. Por quê? Porque ter carro era um sinônimo de sucesso e de independência. Então, uma pessoa que tinha carro, que conseguia ter um carro, para ela era um status social muito grande. Com o passar do tempo, isso por uma questão ambiental, de consciência, isso foi mudando e hoje o carro não é mais uma das grandes prioridades da juventude. Até mesmo porque os meios de locomoção, a questão aqui do espaço, do ambiente, os meios de locomoção hoje eles são muito variáveis, eles são, dependendo de onde você esteja, ele é muito mais acessível. Então, às vezes, é muito mais difícil ou muito mais demorado você ir de carro do que você ir de metrô, você ir de ônibus, ou às vezes até a pé mesmo, bicicleta, né? Esses meios alternativos. Porque o que está acontecendo? A concepção de qualidade de vida mudou, essa concepção de vida boa mudou. Então hoje ter uma boa qualidade de vida não é necessariamente você ter um carro, ou um carro zero, ou um bom carro, mas ter uma boa qualidade de vida é você poder se alimentar de forma saudável, não ser estressado, ter tempo para o lazer, etc. E isso é muito legal e é interessante a gente observar que de geração a geração isso vai mudando de uma forma muito explícita. Eu lembro de um momento em que eu fui fazer uma viagem
E aí eu tinha um dia de folga e tirei esse dia de folga e eu estava conversando com meu pai, né, sobre o lugar que eu estava e tal. E aí eu folguei na segunda-feira e o meu voo era na segunda à noite. E aí eu conversando com o pai e tal, e aí o pai assim, e o teu trabalho, como é que está? Eu falei, pai, eu faltei hoje, tirei um dia de folga. O meu pai só respondeu ok. Mas aquele ok, ele não é simplesmente um ok de tudo bem, era um ok de reprovação. Como que você está faltando um dia de trabalho para poder viajar? Né? Eu não faltei por faltar, eu tinha um dia de trabalho extra, tal, que eu tinha feito uma substituição, enfim, não vem ao caso agora. Mas para vocês entenderem assim, na cabeça do meu pai, o trabalho é a primeira coisa. Então, eu lembro que quando nós éramos crianças, ele falava muito assim: você tem que ter um estudo para ter trabalho, né, para poder sobreviver. Então nós crescemos muito em cima dessa ideia: estudar para ter trabalho, estudar para ter trabalho. Hoje essa geração ela não está necessariamente preocupada em ter o trabalho. Claro, o trabalho é importante porque é onde a gente tem dinheiro para poder sobreviver, para poder se alimentar. Desculpem. Mas o trabalho hoje ele vem incutido muito com uma questão da realização pessoal, do eu me sentir bem e feliz e realizado com aquilo que eu faço. Então hoje você conversa com muitos jovens, você não vê eles falando, eu quero simplesmente ter um trabalho. Eu lembro que na minha época muito, né, principalmente para quem era das classes mais baixas, não tinha muito essa coisa de faculdade ou de sonhos, eu quero ser isso. Até tinha, mas não era uma coisa muito possível, plausível. Então eu tinha que ter um trabalho para poder ter o meu dinheiro e me sustentar. Hoje não, hoje eu quero ter um trabalho para ter o dinheiro, me sustentar, mas eu preciso estar feliz, eu preciso estar realizado minimamente com o meu trabalho, com aquilo que eu estou fazendo. Então essa concepção de qualidade de vida, de boa vida, ela vai mudando de acordo com as gerações e de acordo com o ambiente que a gente está inserido, com o meio que a gente está inserido. E com certeza essa pandemia que nós estamos vivendo, essas novas formas de relação de trabalho, de convivência, de afetividade, ela está sendo mudada e ela foi mudada e vai continuar sendo mudada. Hoje a gente até brinca que um gesto de amor é ficar longe, né? Não é você ter contato. Imagine isso há um ano atrás, era quase impensável. E nós somos latino, latino tem muito essa coisa do toque, do abraço, né, da afetividade. E aí você vai entendendo que as pessoas elas acabam tendo que se adaptar a alguns contextos, se adaptar a alguns ambientes, alguns lugares, para a gente poder sobreviver em cima disso, né? E aí os nossos relacionamentos eles começam a ter uma nova concepção, a ter uma nova maneira de se entender, sejam eles virtuais, sejam eles presenciais, as nossas concepções e algumas verdades que nós temos como absoluta, como a morte, por exemplo. Então hoje já tem todo um sentido diferente em cima disso. Até um tempo atrás era simplesmente você vivia para quando morrer para Deus e acabou. Hoje não. Hoje você nem sabe se vai ter ou não o depois. Algumas acreditam e outros não. Então essa liberdade religiosa, essa liberdade intelectual que nós temos hoje, te possibilita uma nova compreensão e uma nova identidade do que venha a ser esse ser humano e como esse ser humano ele se relaciona. É muito importante a gente entender isso porque a gente começa a perceber que essa subjetividade de valores e de padrões que cada ser humano começa a ter, a estabelecer, a criar para si mesmo, ele acaba dando uma nova concepção de sociedade, uma nova concepção do que é o ser humano e como que esse ser humano ele interage com o mundo, com os outros e consigo mesmo. E dentro daquilo que eu acredito que eu já falei em algumas aulas também, né? Nós não interagimos sozinhos, então nós interagimos com a gente mesmo. Então, quando eu me olho no espelho, que eu me acho bonito, que eu me acho feio, que eu acho que eu fiquei legal com essa barba, sem essa barba, com cabelo, sem cabelo, eu estou interagindo comigo mesmo. Eu fico bem com essa roupa, não fico bem com aquela. Eu vou interagir com os outros, então eu interajo com a minha família, eu interajo com os meus colegas, eu interajo com o local de trabalho onde eu estou, o local de escola onde eu estou. Então eu estou interagindo com o grupo e eu vou interagir com a sociedade, com o meio ambiente, com o mundo ao meu redor. Então de repente eu estou muito estressado, eu vou lá, eu vejo o mar, eu fico de boa, eu fico mais calmo,
ou eu vou lá, começo a desenhar e aquela preocupação ameniza, aquele estresse ameniza, eu vou fazer um exercício físico. Então nós vamos estabelecendo várias maneiras de conexões sobre o mundo e sobre as coisas. Eu espero ter ajudado um pouquinho e a gente continua na próxima aula, tá bom? Um beijo carinhoso e fiquem bem. Tchau!